Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Rascunha DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos aprendendo sobre os atributos do ser humano. Lição de número 4, dia 26 de janeiro de 2020. Nessa lição, o pastor Claudionor de Andrade vai tratar com muita propriedade os assuntos pertinentes à espiritualidade humana, a racionalidade humana, a sociabilidade humana, a liberdade humana e o trabalho e a criatividade humana. Muito bem, nós estaremos embasado em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Romanos, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 10. Como eu já citei aqui os objetivos da nossa lição, e nós estamos estudando um assunto geral, a raça humana, origem, queda e redenção. Então estaremos nos debruçando agora na lição de número 4. Na lição passada, estudamos sobre a natureza, nós aprendemos sobre a natureza do ser humano. E neste domingo, dia 26, estaremos aprendendo sobre os atributos do ser humano. Muito bem. Baseado nisso, irmãos, nós vamos ter que trabalhar a questão da espiritualidade humana. A espiritualidade humana se deu quando Deus deu o fôlego de vida ao ser humano. Daí a espiritualidade humana veio à tona, visto que, segundo a Bíblia, nós só éramos barro. E quando Deus soprou nas narinas do ser humano, na narinas do barro, ele tornou-se alma vivente. Logo, essa parte que nós já falamos na lição passada exaustivamente, mas vale a pena lembrar, é a parte imaterial. A parte material é a terra. Então tudo que é ligado a esse corpo terreno é ligado à terra. E agora nós vamos ver de que fomos, quais são os nossos atributos. Então o homem é um ser espiritual porque veio de Deus. Então nós não somos mini-deus, nós não somos deuses. Pelo contrário, nós temos um teor de Deus devido ter dele o fôlego de vida, que a Bíblia vai nos dizer que nos tornamos alma vivente, no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. Então, baseado nesse pressuposto, nós temos sim a espiritualidade. Em que tange essa temática da espiritualidade? No que tange isso? Baseado nisso, nós vamos estar aprendendo sobre essas demandas. Então, a espiritualidade humana, o homem aí está voltado para os atributos dele, espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade, que são os objetivos específicos da nossa lição. Surgem algumas perguntas, até porque é pertinente, mas nada que venha desvirtuar tudo aquilo que aprendemos dentro da sacrossanta palavra de Deus. Amém? Então, vamos para a nossa lição. A nossa lição ela é dividida aqui em tópicos, Então, nós temos aqui 4 tópicos e, consequentemente, subtópicos. A começar da nossa introdução, depois vem o primeiro tópico, e o primeiro tópico vai nos falar da espiritualidade humana. Nessa questão da espiritualidade humana, nós vamos ter que tratar aí com muita prudência, baseado nisso. Lendo Leonardo Boff, ele vai trazer uma tratativa, vai fazer uma tratativa com respeito a essa dimensão
Ele chama isso de a dimensão do profundo, não é? Quem é Leonardo Boff? Leonardo Boff é um teólogo, um dos maiores teólogos da América Latina, né? Ele estudou junto, foi companheiro de faculdade com Joseph Ratzinger, o ex-papa, não é? Que, enfim, tem um conhecimento vasto. Então ele vai tratar essa questão da espiritualidade humana e chama isso de a dimensão do profundo, ou seja, o espírito e espiritualidade, não é? Então, baseado nisso, o ser humano não possui apenas exterioridade, não possui apenas físico, não possui apenas beleza física. Não vou dizer que alguém tem alguém feio, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, não é? Logo entendo que quando a pessoa está com o coração tranquilo, feliz, o rosto transparece e mostra que ele tem beleza. Beleza aqui não estou falando de estereótipo, não, estou falando de graciosidade por estar vivendo uma vida espiritual com Deus, não é? Então essa exterioridade, a sua expressão corporal, por exemplo, nem só na interioridade que o universo psíquico interior, ou seja, não, nós vamos nos deparar com muita gente intelectual, com muita gente que estuda bastante, e você vai ver nas redes sociais, por exemplo, tem gente que estudou tanto que Deus agora é fraquinho para ele, não é? Isso é um prejuízo, e recomendo aqui que o nobre mestre, o nobre professor, juntamente com os alunos, tenha cuidado com esse tipo de demanda. Eu creio que sim, porque o irmão é salvo em Cristo e ele tem toda a prudência em servir a Deus e saber quem é que está falando com ele, não é? Muito bem. Não estou trazendo aqui dogmatismo, até porque eu não sou muito chegado a dogmatismo, não é? A Bíblia ela tem razão em tudo aquilo que diz, ponto. A Bíblia ela tem razão em tudo aquilo que diz, ponto, não é? Então, qual é a minha pretensão? A minha pretensão, o Rascunho da EBD tem a pretensão de trazer um escopo baseado no que o comentarista, de forma muito plausível e muito clara, trouxe a nós outros, né? Então, o espírito não é uma parte do ser humano ao lado de outra parte, não. O espírito, o ser humano interior, e por sua consciência se percebe que ele pertence aí a um ser que é divino, não é? Então, baseado nessa proposta bíblica, nós vamos encontrar aí os fatores pertinentes a isso, né? Então, tudo como porção integrante do homem, né? O ser espiritual também Deus fez com que fosse integrado a nós homens, não é? Então, o espírito humano ou a espiritualidade da humanidade faz parte da vivência do homem, do ser do homem, não é? Desde que Deus colocou, como eu disse no início, soprou das suas narinas, deu seu sopro de vida na narina do barro que ele formou, e aí nós tornamos-nos alma vivente. Então, pelo Espírito temos a capacidade de ir além das nossas aparências, entendeu? Então, o estereótipo e espírito, eles não se equivalem, não vai estar dentro desse contexto. Então, do que vemos aí, escutamos, pensamos, amamos, não é? Podemos apreender o outro lado das coisas, por exemplo, o profundo, e as coisas são apenas coisas, né? O espírito capta símbolos e metáforas e outras realidades estão presentes dentro desse contexto aí da espiritualidade humana. Então o espírito capta os símbolos e as metáforas de todo esse conteúdo. Por exemplo, nós estamos vivendo em Cristo, e quem vive em Cristo, ele capta quem está também em espírito, e sabemos se estamos praticando algo dentro do contexto espiritual ou não, não é? Então, o significado dessa proposta, não é, que o homem é ser espiritual, e não é em caráter simbólico,
ou não, como se pode dizer, ou até sacramental, não é? Tudo é dentro do corpo humano, no corpo humano tudo é passageiro, não é? É um sinal, mas é passageiro, né? Então, da natureza do sinal do sacramento torna-se presente o sentido maior da transcendência. Então, por quê? A Bíblia é muito clara quando diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, só somos alguma coisa, só falamos, só vivemos, só caminhamos, só respiramos, se tivermos a parte espiritual, que é a parte material do homem, né? Então, isso já ficou claro, não é? Acredito que todos os outros irmãos comentaristas da revista vai falar praticamente a mesma coisa, até porque não tem muito a dizer dentro desse contexto espiritual, visto que nós não dominamos essa parte espiritual. A parte espiritual pertence literalmente a Deus, né? Então, dentro desse contexto, chegamos aí à conclusão que dentro dessa visão, o Deus que nos amou e nos permite, não é? Ele nos traz uma aparência aí, não de dualidade, não é? Como prega o Zen budistas, né? Mas ele traz uma aparência de concordância, né? Por isso que a Bíblia diz que o coração é alegre, formoseia o rosto, ok? Então vamos aí a partir desse ponto de partida, aí surge a questão de estarmos vivendo dentro do contexto espiritual, amém? Então vamos lá. No subtópico, no primeiro subtópico do tópico 1, o comentarista colocou a origem divina do nosso espírito, não é? Então, após formar Adão do pó da terra, o Senhor soprou. Eu já citei o texto, capítulo 2 de Gênesis, verso 7. E nisso soprou em nossa narina e nós tornamos alma vivente. Então, o anseio natural do espírito humano, sendo subtópico 2, sendo proveniente aí de Deus. O espírito humano anseia pelo Pai. Então, todo ser humano ele tem esse anseio. Não tem como ser diferente, né? Conforme Paulo, ele vai acentuar isso aí, falando aos atenienses, lá em Atos capítulo de número 2, capítulo número 17, versículo 21 e 22, já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. Infelizmente não são poucos os que, devido à sua vida ímpia, não é, pensa de forma diferente, pensa de forma quer viver uma vida hedonista, ou seja, sem limite, né? Mas o ser humano ele foi criado por Deus para o adorar, porque tem a parte de Deus nele, é claro. Até porque Deus não ia criar inimigo para si, ok? Aliás, jamais criará, né? No terceiro subtópico da nossa revista, tem um tópico primeiro, o terceiro subtópico diz as atividades do espírito humano, através da morte redentora de Cristo, vivifica o homem que jaz espiritualmente morto. Então, é só ele na ressurreição que vivifica o homem. Então, o espírito humano tem origem divina, conforme eu já disse logo no início da nossa aula. Não temos nem como dominar esses fatores, não é? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, ainda hoje me perguntaram sobre... questionaram, diz que Deus não existe. De fato, Deus não existe. Deus não existe porque toda existência tem um começo e tem um fim. Deus, ele é autoexistente, é eterno. Então, Deus não existe, Deus é. Ponto. Entendeu? Foi isso que eu respondi para a pessoa. Não é? Então, o homem não é um único ser racional. Não é um único ser racional. Segundo alguns pensadores, eu discordo piamente. Enfim, alguns pensadores vão colocar a nossa vida como aparentemente ligada a chimpanzés e coisas assim. Eu discordo piamente disso. Mas vamos aí, a racionalidade humana, temos em mente agora toda
a proposição Deus é um ser racional, logo a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica, não é? Então, por Deus ser racional, tem gente que só trata as coisas espirituais com racionalidade. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque você vai correr o risco de espiritualizar um e materializar outro. Então, em tudo que Deus criou tem o seu lugar. Cada um na sua esfera específica, sem se conflitarem em seus propósitos, ok? Cada um tem seu lugar, disso não tenha dúvida. Então, tem um cientista americano, o Susan Torsen, ele vai falar sobre esse negócio aí dos chimpanzés. Isso aí está descartado. Esse camarada não, sem crédito, não é? Não contextualizou com a Bíblia, sem chance, ok? Então, o homem é um ser racional e o homem é um ser social, ok? Então, Deus é um ser racional. Por que racional? É fazer as coisas com razão. Deus não criou nada sem racionalidade. Tudo que ele criou porque precisava, e ainda quando terminou, Deus viu que era muito bom. Então Deus é um Deus racional, ok? Dentro desse princípio, o homem é um ser racional, pois o princípio que é a diferença é que é o princípio aí básico que diferencia o homem dos animais, entendeu? Então, Aristóteles afirmava que o homem é um animal político, né? Logo a razão é que o ser humano deve ser todas as atitudes, vida cotidiana, problemas e etc. Tudo está em volta da razão humana. A vida do homem em sociedade é medida na razão. A razão é a ideia da distinção do certo e do errado, então da consciência humana. Por quê? Às vezes os homens fazem as coisas, tomam as suas decisões, não pergunta nada ao Deus que lhe criou, e depois Deus ele fica reclamando de Deus, que Deus se esqueceu, que Deus não está atento para o que ele está precisando e tal. Deus não é Deus de coisas, não. As coisas, não é? Inclusive existe até um livro chamado A Lei das Coisas, muito bom por sinal. No direito a gente estuda alguma coisa parecida, não é? Estuda isso aí, questão de lei, vai estudar tudo, né? Então, dentro dessa proposta bíblica da racionalidade humana, Deus é um ser racional. Nada ele fez assim por acaso. Pelo contrário, ele sabia porque estava fazendo, né? Ele sabia, ele sabe e ele saberá. Sabia, sabe e saberá. Então, Deus, dentro da sua proposta, ele veio, fez tudo, ele observou, checou tudinho, pegou seu checklist e viu Deus que era muito bom. Pronto. Então, a razão de nos auxiliar no descobrimento das coisas, ou seja, coisa é o conhecimento, do saber, de tudo aquilo que é pertinente aos nossos olhos e a nossa mente alcança, entendeu? Então, pois nos conduz às várias façanhas da sociedade, criar, destruir. A razão nos leva a ambas as coisas, né? O homem pode ser um ser racional e dotado de defeitos, qualidades, onde são geradas aí através da consciência, a razão. Logo, a razão é quem conduz o homem em sociedade, não é? Por exemplo, quando alguém rouba, qual é a razão que tem para roubar? Não é? Quando alguém mata alguém, qual é a razão que tem para matar? Visto que quem pode tirar a vida e dar é Deus, não é? Visto que o homem não tem liberdade nenhuma para subtrair, para roubar aquilo que é do seu semelhante, visto que nós todos temos as mesmas necessidades, é claro, não é? Então a razão determina que incondiciona a sociedade, como julgar, né? O Engel, ele trabalhava essa proposta aí, né? Então, mais determinado e condicionado pela sociedade suas mudanças, né? Desde deuses primórdios, a filosofia considera que a razão opera segundo certos princípios e que ela própria estabelece o que estão em concordância com a própria realidade, não é? Então, dentro dessa proposta, a racionalidade humana. Depois o segundo subtópico, eu estou no segundo tópico, já fiz o primeiro subtópico, agora o segundo diz assim: a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Muito bem, eu escuto bastante pessoas só querendo tanger os assuntos bíblicos para a racionalidade. Isso é prejuízo,
precisa haver coesão, precisa haver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, não tem como andar bem, não é? Não tem como andar bem as coisas, tem que haver equilíbrio. Então, baseado nessa proposta, o homem é um ser racional, logo existe um livro racional, ou seja, como é que você pega um papel para escrever e não sabe o que escreve, não é? Então, se você tem racionalidade, claro que todo homem nasceu dotado disso, não é? Visto que quando Deus colocou do Espírito no homem, ele tornou-se alma vivente. Então, a matemática definiu o triângulo, determinando a sua identidade como figura de 3 lados e de 3 ângulos internos, cuja soma é igual à soma de 2 ângulos. Então, 2 ângulos retos. Então, nenhuma figura a não ser essa poderá ser chamada de triângulo. Então, pronto, é a nossa racionalidade. Então, esse exemplo é um princípio racional de identidade, né? E assim vai. Então, a partir da consciência, ou seja, a razão, a ciência, a tecnologia e até mesmo a religião é fruto da razão humana, não é? São pensamentos, porque as pessoas pegam o dogmatismo religioso denominacional, confessional, e diz aqui é meu Deus, aqui é minha religião, aqui é minha igreja, não é? Se esquece que tudo que tem fatores espirituais envolvidos, Deus é dono, ponto. Deus é dono. Deus é dono do homem e Deus é dono de tudo aquilo que ele criou, né? Então o ser humano é um ser criado, e não divino como Deus, mas criado das coisas. Que coisa? Da terra. Pronto, resolvido. Então, depois vem a sociabilidade humana, e seus benefícios, o que vai trazer para nós essa sociabilidade. Para as ciências humanas e sociais, as espécies, em especial a sociologia, principalmente a característica do ser humano, a sociabilidade é para essa ciência em particular, o homem é um animal racional. Como eu já disse, Aristóteles, a visão aristotélica tinha isso, né? Então, a sociabilidade é o que nos identifica nas espécies. Por exemplo, como um ser humano, ele não pode viver isolado. Ele se esconde, ninguém vê, ninguém acha, não casa, não procria, não trabalha, não desenvolve. Então essa pessoa não vai viver. Essa pessoa vai morrer. Ela não se socializa com as coisas, com as pessoas, com o desenvolvimento da própria sociedade onde ele vive, entendeu? Visto que ele faz parte daquela sociedade. Então, se ele se exclui, logo ele não consegue se autoexistir. Ele não é autoexistente. Enquanto o ser humano, a sociabilidade é o que nos identifica com espécies, né? Enquanto o animal social, o ser humano também é um ser coletivo, ou seletivo, aliás. A seletividade é o processo natural. Por exemplo, todos nós somos iguais, mas nós temos o nosso leque de amizade. Nós temos o ambiente que gostamos de andar, que gostamos de viver, nossos amigos, colegas e etc, né? Então a seletividade é um processo natural das coisas, das pessoas e lugares que nos fazem bem. Desta forma, ninguém escolhe estar do lado de uma pessoa ou algum lugar que não lhe faça bem, não é? Ou que não seja agradável. Então, todo homem que serve a Deus, ele vai procurar um lugar que lhe faz bem, que lhe deixa tranquilo, que lhe traz segurança, segurança no falar, segurança naquilo que você compartilha, não é? Então, no caso nosso é na igreja. Eu me sinto muito bem estando na igreja, não é? Na igreja, na minha casa, compartilhando com meus filhos, nos meus familiares, não é? E assim sucessivamente. Então, são lugares que eu gosto de estar. Então, é a minha sociedade, meu jeito de viver em sociedade. Aí estudo, vou para a escola, volto, vou ao trabalho e etc e tal, mas nós temos aquele fator, a matriz, né? A matriz, que é a nossa casa, a nossa família, nossos pais, enfim. Então nós somos moral, vivemos aí com alguns benefícios que nos traz a sociedade, moral, emocional e espiritual. Então, alguns estudiosos de comportamento, filósofos, psicólogos costumam afirmar que as pessoas e locais que nos fazem bem nos atraem, não é? Isso significa dizer que quando viajamos para conhecer uma cidade, um novo país e até mesmo nos visitar parentes distantes, só voltaremos se formos afetados positivamente. Ou seja, se você for chegar na casa de alguém, vai visitar e não é bem tratado,
Isso é, você não vai voltar lá, porque a receptividade não foi boa, né? Então, sabendo disso, os governos, as agências de viagem investiram em pedagogia da escolha. Já é um mercado de trabalho, pra você ter uma ideia. Entendeu? Os turistas que são bem acolhidos, volte sempre, enfim. Então, esse padrão ele vem observado pelas ciências humanas e sociais. Conforme a empatia cresce, o amor também cresce, né? Se você é bem recebido, não tem como você não voltar de novo na oportunidade que você tiver, entendeu? Então, a sociedade atual vive numa complexidade de relações, né? A empatia vem diminuindo. Um dos motivos é as redes sociais, às vezes, né? As pessoas se enveredam só olhando para baixo, né? Rindo sozinho, compartilhando os seus sentimentos com pessoas que não conhecem. Pega as pessoas de perto e distancia-os e traz as pessoas distantes para próximo, visto que ele nem sabe como é caráter, como é o ser da pessoa, como a pessoa vive, como se comporta, em que ambiente que anda, o que gosta de fazer, não é? Então, precisamos ter cuidado isso dentro da nossa sociabilidade, ok? Então, o resultado disso são equações como solidão, depressão, síndrome do pânico, estresse, doença, entre as pessoas que trabalham dentro dessa visão, ok? Então, precisamos ter cuidado. Então, temos aí a sorte de viver em um momento em que em níveis de inteligência dos seres humanos são altos e suficiente para entender que ninguém vive sozinho. Isso também já falei, ninguém consegue viver sozinho. O homem foi criado por Deus para se socializar, ter o seu leque de amizade. Então, nesse processo de sociabilidade, eu só serei feliz totalmente quando conhecer o outro como parte integrante de mim. Então, se você tem uma amizade, tem amigos, tem pessoas que conversam, que confabulam com você, isso é importante, ok? Então, a sociabilidade, a socialização, ela trabalha na construção de indivíduos, de processos de aprendizado. Você aprende com um, eu aprendo com outro, de forma que tudo nessa vida é uma aprendizagem, ok? Então, o quarto ponto da nossa sessão é criatividade humana. Como o ser humano é criativo, né? Até porque foi Deus que fez. Deus institucionalizou aí a criatividade. Por exemplo, o homem diz crescer e multiplicar e encher a terra, ou seja, Deus estava dando a ele a liberdade para criar, procriar, trabalhar, crescer, desenvolver, plantar, colher e assim sucessivamente, né? Então, dentro dessa visão bíblico-teológica, o trabalho ali, todos aqueles que têm o seu trabalho e têm as suas criatividades, ele tem prazer, né? Precisa ter prazer naquilo que faz, entendeu? No trabalho é possível a criatividade ajudar a encontrar processos, resultados inovadores, na grande maioria das vezes ajuda a melhorar o resultado pretendido pelo esforço. O ser humano, ao longo da vida, se torna cada vez menos criativo, mas essa característica serve como primeiro passo para vencermos os paradigmas do nosso dia a dia, na empresa, em casa, na vida, né? Quando as coisas estão ruins, você tem que procurar alternativa no mercado que você trabalha, né? Onde você permeia, onde você anda, para que você possa desenvolver o seu trabalho e que esse trabalho lhe gere frutos, né? Dividendos, né? Lhe gere lucros, né? Então, quando vamos trabalhar isso, o homem é capaz de enxergar e de modificar, se você tem que estar apto a mudanças, né? Tem que estar apto às mudanças, né? E assim sucessivamente. O segredo está em educar a percepção de buscar não a resposta certa, mas as perguntas certas, né? Os paradigmas são problemas que costumam se tornar definitivos, quase definitivos em nossa mente, e a forma como lidamos, como nos tornamos, são inquebráveis aí, não é? Então, Isaac Newton, um inglês que viveu no século XIX e revolucionou o estudo físico, ele desenvolveu as principais teorias da gravidade, não é? E se ele tivesse simplesmente reclamado porque uma maçã lhe caiu na cabeça, talvez não teria pensado um pouco e explicar o que a fruta caiu sobre ele. Albert Einstein, outra mente inteligente, um alemão que formulou a teoria da relatividade, e dentre outros aí que poderíamos citar
dentro do teor da criatividade e da inteligência. Então a criatividade e a disseminação disso, o ambiente é determinado para incentivar a criatividade. O mercado está sempre mudando, as pessoas e tal. Então um professor, um pastor, ele está sempre... Um professor, um pastor tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre desenvolvendo, tem que estar sempre buscando algo para que desenvolva melhor o seu trabalho, não é? Então, os cristãos precisam melhorar sempre, precisam estar mais congregando, estar mais na igreja, precisa estar mais ligado ao pastor, perguntando, conversando, compartilhando, e isso é muito bom, ok? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Nós estaremos estudando na próxima aula, né, a unidade da raça humana, a unidade da raça humana. Então, dentro dessa proposta, todas essas características que a Bíblia nos apontou da sociabilidade humana e agora do trabalho. Então, o trabalho, ele dignifica o homem, né? Dignifica o homem. Então, a criatividade humana é os descendentes aí de Adão, por exemplo, matematicamente desenvolveram um pouco tempo mais variadas técnicas. Você vai ver no capítulo 4 de Gênesis, versículo 2 e 3, versículo 20 a 22. Tá? E dali para frente conseguiram revolucionar a sua época, enfim. Depois chegou até nós, não é? No século 21. Que Deus abençoe todos e até a próxima aula, canal Rascunho da EBD, né? E o professor Pastor Edivaldo Pereira. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.